Olá pessoal, vamos falar um pouco de geometria plana, tá? Então temos imagens aí, a gente pode observar como a geometria é presente ao nosso redor, na nossa natureza. Quando a gente fala em natureza, a gente percebe que existem muitas soluções ótimas do ponto de vista matemático, em forma geométrica, em resistência. Então aqui nós temos fractais formados ali em fragmentos do floco de neve. Nós temos a proporção áurea, o número de ouro, que a gente vai comentar bastante nas próximas aulas. As parábolas faladas na função quadrática, a gente vai retomar em diversas formas de estudo da natureza. Os hexágonos regulares, a catenária presente aqui na teia de aranha, também presente na forma geométrica do ovo de galinha, ou até a aerodinâmica, que é uma tecnologia que se inspirou também na natureza. Bom, eu poderia falar horas sobre cada um desses assuntos e vou falar, espero contar com vocês para me ouvir. Mas basicamente esses exemplos eles estão para sobressair, para ressaltar o que é o significado de ser matemático, tá? De que é matemática. Leia essa definição aí, etimológica, e é justamente esse espírito que eu gostaria que nós tivéssemos sempre na aula de matemática. A gente consiga entender que pensar matematicamente não é apenas conhecer a tecnologia, mas o que fazer quando a gente não tem a tecnologia ainda, como a gente cria, como a gente chega na solução ideal. Por isso que a aula de geometria de hoje vai ser essencialmente dedutiva. Embora a memória seja extremamente importante para o nosso intelecto, a gente vai usar a memória mais como uma memória da experiência de pensar em situações do que decorar fórmulas agora. As fórmulas vão ser uma consequência do quanto a gente fez esse exercício com qualidade, certo? Então a gente vai usar a memória, mas de uma forma um pouquinho especial, na minha opinião. Então vamos começar falando de área e perímetro, tá? A área diz respeito a essa região aqui no meu desenho, que parece que é um campo, representa um campo de futebol. Enquanto o perímetro corresponde ao contorno dessa figura retangular. Quando eu falo em retângulo, eu estou falando de uma figura com quatro ângulos retos. Por ter quatro ângulos retos, ela também se torna um paralelogramo, porque os lados são paralelos. Mas, voltando a falar de área e perímetro, para poder medir essas coisas, eu tenho que ter uma unidade de medida. Eu vou usar aqui o metro e o decâmetro. Bom, a gente vai ter uma aula só sobre unidade de medida, é impossível, quer dizer, não acho legal falar de geometria sem falar em unidade de medida e do sistema métrico decimal. Mas, como a gente tem muita coisa para estudar hoje, eu vou usar poucas unidades de medida para que a gente não passe muito trabalho ainda. Temos aqui 100 metros nesse campo abstrato e 70 metros aqui na outra dimensão. Se ele é retangular, tem que ter 70 aqui, 70 aqui. Tem 100 aqui embaixo, tem 100 aqui em cima. Então, o perímetro é a soma dessas dimensões. Eu vou somar 100 mais 70, mais 70, mais 100, tendo o total, como se fosse a distância que eu preciso para percorrer todo o contorno dessa região retangular. Já a área, para falar de área, tem que ter uma unidade de medida diferente. Tem que ser uma unidade, por mais que pareça redundante, uma unidade de área, quer dizer, uma figura geométrica. Então, eu vou usar quadrados. Eu escolhi aqui para que fique nítido quadrados de lado 10 metros nessa minha representação. Então temos aqui 10 metros de lado, posso dizer que é um decâmetro de lado, então tenho 7 decâmetros e tenho 10 decâmetros. Tá? O decâmetro se representa pela sigla DAM, então posso pensar assim, ao invés de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 10 de novo, 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 eu penso, olha, eu consigo colocar 7 fileiras de 10 quadradinhos. Então eu multiplico linhas por colunas dessa imagem. 7 vezes 10, 700 decâmetros. Perdão, 700 não, desculpa a idade chegando. 7 vezes 10 é 70, tá pessoal? Desculpa, eu faltei aula da tabuada quando eu era pequeno. Então, 70 decâmetros quadrados, porque são quadrados cujo lado é um decâmetro. Ou mesmo em metros, 70 metros vezes 100 metros. Então temos ali 7.000 metros quadrados. Tá? Duas unidades diferentes que representam a mesma distância. O que nós vimos de importante aqui então? Que quando eu falo de área de um retângulo, eu tenho o produto das suas duas dimensões, a famosa fórmula base vezes altura. Quer dizer, eu consigo contar quantos cabem ali. Por que os professores falam tanto base vezes altura? Para que o aluno lembre que elas formam 90 graus. Então, formalmente falando, talvez não faça muito sentido usar base e altura. Talvez seja melhor falar de comprimento e largura. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Mas é importante que tu lembre disso. Elas têm que formar 90 graus. O termo pode ser comprimento e largura, pode ser suas dimensões.
enfim, suas medidas perpendiculares, mas o mais importante é que tu tenha isso em mente, tá? Elas formam 90 graus. O nosso retângulo vai nos ajudar a entender outras figuras geométricas, como também o paralelogramo não retangular. Porque assim, um retângulo é um paralelogramo, mas eu posso ter um paralelogramo que não tenha ângulo reto, não tenha 90 graus nessas pontinhas aqui. Então eu vou pegar um retângulo congruente ao do nosso exemplo, mesmas medidas, que a gente já viu que tem 8 metros quadrados, e vou pegar um paralelogramo que tem a mesma base, tá? E a mesma altura. Então eu tenho aqui 2 metros de altura. O que é a altura? A distância entre esse lado e esse lado aqui. A distância entre os lados paralelos. Quando eu meço essa distância, eu vejo aqui ela, eu posso tentar usar um pouco da minha imaginação. Imagina por um segundo que eu uso meus truques da mente Jedi e recorto esse triângulo e coloco ele aqui, fazendo uma justa posição. Eu não alteraria a sua área, mas mudaria seu formato. Então, se eu fizesse isso... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Com participação do Silvio, temos ali um retângulo também de medidas 4 e 2. Consequentemente, temos a mesma medida de área da figura anterior. Para que isso nos serve? Isso me permite generalizar. Eu também posso usar a mesma relação de base vezes altura para o paralelogramo, certo? Bom, vamos seguir, fazer uma aplicação disso. Temos aqui uma área da sala, né, uma planta abaixo de uma sala representada na questão. 7 metros aqui, 3 metros, 5 metros e 2 metros. Professor, alguém recortou um pedacinho do teu retângulo. Verdade. Então, o que eu faço nessa hora? Eu vou recortar ele com a minha imaginação e pensar em figuras que eu conheço, retângulos que eu conheço. Então, primeira coisa, nessa figura idealizada, eu vou pensar assim, se tem 7 aqui e 5 aqui embaixo, certamente tem 5 aqui em cima. 7 menos 5 é 2, então esse pedacinho aqui é 2, certo? Então, 2 aqui, 5 aqui, já tenho dois retângulos bem conhecidos, onde eu conheço sua base e sua altura. Então, a partir disso, posso multiplicar essas duas dimensões. 2 vezes 2, 4. Repara que quando eu estou fazendo então a multiplicação de dimensões, eu estou pensando exatamente nisso, os quadrados que cabem ali. Professor, a tua figura não é um quadrado. Realmente ela está bastante deformada, está inspirada na questão, que era assim também. Lembra que em um concurso eles não têm obrigação nenhuma de fazer a questão tão próxima da realidade. Ela também é uma abstração. Então, se houver recursos como os que tem aí, que é escrita, eu posso fazê-la um pouco tortinha, tá? Até para evitar chute. Provavelmente a pessoa que não entende essa relação jamais chutaria que isso aqui é um quadrado, porque não está vendo um quadrado. Bom, 5 vezes 3, 15, então temos aqui 15 quadrados aqui também, tá? Mesmo deformados. Somamos as áreas, chegamos em 19 metros quadrados. Bom, opa, fiquei errado aqui. Mais um exemplo. Um retângulo tem 20 centímetros de perímetro e 24 centímetros quadrados de área. Quais são as suas dimensões? Bom, nada mais natural do que relacionar suas dimensões, porque a gente acabou de ver que as dimensões geram a área e geram o perímetro. Então, se ele nos deu área e perímetro, ele nos deu uma forma indireta de encontrar essas dimensões. Vamos organizar esses dados para ficar um pouco mais fácil. Temos ali um retângulo de B por A. Então, vou chamar B de base, porque eu não sou nada criativo, e A de altura pela mesma razão. Se eu tenho A desse lado aqui, eu tenho A do outro, e tenho B aqui em cima também. O que é o perímetro? A soma de todas essas dimensões, que vai resultar em 20. Então, A mais A, 2A, mais B, que é 2B. 2A mais 2B é 20. O que é a área? O produto de B por A. Então, eu tenho aqui que essa área de 24 centímetros quadrados é resultado do produto A vezes B. Então, eu posso fazer agora um sistema. E, na verdade, eu vou simplificar um pouquinho aqui. Tá? 2A e 2B é 20, vamos escrever A mais B é 10 para poupar energia aí. O que eu sei disso? Eu poderia substituir e tal, mas vamos aproveitar e exercitar um pouquinho a boa e velha tabuada. Dois números que eu multiplico e dão 24 e dois números que eu somo e dão 10. Começa pelo produto. Deixa eu ver. Dois números que eu multiplico e dão 24 pode ser 2 e 12. 2 vezes 12 dá 24. Mas 2 mais 12 não é 10, então 2 e 12 estão descartados. Próximo candidato, 4 e 6. 4 mais 6 dá 10 e 4 vezes 6 dá 24. Então, achamos aí nossos valores, achamos nosso resultado. Repara que por provocação eu vou dizer que o A é 6 e que o B é 4. Professor, está tudo errado, o teu desenho, o B é maior. Tem toda a razão, o A é o menor
Então aqui no meu desenho não faz sentido. Na verdade, quando eu mudo essa ordem é como se eu estivesse girando o retângulo. Lembra que ele é um ente abstrato, então não está totalmente errado isso. Cai naquela situação anterior da abstração. Bom, mais uma questão então falando disso. Num retângulo de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura, quer dizer, a medida da base é o dobro da medida da altura. Então começo desenhando. Ele quer saber a área. A área pede o quê? Produto de duas dimensões, base vezes altura. Começo fazendo meu desenho. Não sei as dimensões, então B aqui, A aqui. Sei que tem A aqui também, sei que tem B aqui também. E posso falar em perímetro, perímetro 60. Então quer dizer que a soma A mais A, 2A, B mais B, 2B, 2A mais 2B é 60. Sei também que isso é simplificável, divido por 2, fica A mais B igual a 30. Bom, eu quero saber o que? A vezes B. Está faltando informações aqui. Por que está faltando? Porque eu não estou usando. Procuro no enunciado o que eu não usei. Base é 2 vezes a altura. Opa, se a base é 2 vezes a altura, significa que onde eu tenho a base B, eu posso escrever 2A. O dobro, a base é 2 vezes a altura. Então, posso substituir aqui, ó, onde tem B, eu vou escrever 2A. Então, A mais 2A é 30. Consequentemente, 3A é 30, quer dizer que A é 10. Se o A é 10 e eu sei que B é 2A, posso afirmar que B é 20, 2 vezes 10. E finalmente, qual é a área? Qual é o A vezes B? 10 vezes 20. Bom, essa questão também eu fui fazendo passo a passo, mas lembra que se tu quiseres já fazer a substituição logo na montagem, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Então o que, que eu quero? A área, que é base vezes altura. Se eu sei que a base é 2 vezes a altura, já bota lá um valor de A vezes 2A. Um é o dobro do outro. E tu vai ter um sistema semelhante, só que a vantagem é que agora já vai sair isolado, né? Entre aspas, isolado. 2A mais 4A, 6A igual a 60. 6A é 60, A é 10. E aí até apareceu o efeito anterior, que relaxamento. Né? Então, A é 10, consequentemente B é 20. Temos o mesmo resultado. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouquinho veremos o vídeo sobre outras formas geométricas. E essa foi a área do retângulo e a área do paralelogramo. Um forte abraço e bons estudos!